Salve, 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 rapaziada, tudo certo com vocês? Aqui já mais habituado um pouquinho no nosso cativeirinho, vai ficar ainda mais com a nossa cara, mas já tem uma estrutura um pouquinho mais completa. Vamos continuar repercutindo essa vitória do Atlético contra a equipe do Internacional, uma estreia muito positiva no Campeonato Brasileiro para o Furacão. E a gente sabia que o Atlético ele teria uma ideia de jogo muito, 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 muito clara para esse primeiro momento no Campeonato Brasileiro, que seria essa ideia mais reativa, que seria essa ideia de um time jogando muito em contra-ataque, jogando muito em transição. Isso não é novidade. A novidade é que alguns dos jogadores que ano passado sentiam muita dificuldade, principalmente quando o Atlético atacava defesas um pouquinho mais fechadinhas, o status desses jogadores eu creio que ao longo dessa temporada tem tudo para mudar com o clube nessa nova alçada, nessa nova dinâmica, podemos chamar assim. Então, o que a gente viu ontem do Mendonça não é à toa. O Mendonça pro Atlético faz muito mais sentido do que um Leozinho. E óbvio que vão ter jogos que Leozinho, que Zapelli, que outros jogadores que se sentem mais confortáveis com a bola, o próprio Dudu, eles vão ter um protagonismo maior, eles vão ter uma responsabilidade maior. O Atlético, por exemplo, contra o próprio Santos, na Arena da Baixada, se eu não me engano, que é o jogo, né? O Atlético ele vai ter que propor mais a partida. E aí, talvez para as pontas, Leozinho, Bruninho, Chiquete, jogadores mais associativos, jogadores mais técnicos, eles naturalmente vão ter um encaixe maior dentro da partida, dentro da estratégia que o Atlético vai ter. Mas eu não tô aqui para falar sobre esse tipo de jogo. Eu tô aqui para falar sobre o jogo que eu acho que vai mais acompanhar o Atlético ao longo de tantos e tantos e tantos jogos que a gente vai ter na Série A, que é o jogo de contra-ataque, que é o jogo de transição, que é o jogo de verticalidade o tempo inteiro. Se você pegar e ver, por exemplo, todas as tier lists que botaram o Atlético na parte de baixo do campeonato, estão sendo amigos do Atlético. Quanto mais subestimarem ou quanto mais enxergarem o Atlético como um time de facilidade a ser batido, mas o Atlético vai ter o contexto, a estratégia, o cenário que deixa ele mais confortável e isso vai fazer com que o Atlético se sinta mais pronto para os desafios que a gente vai ter ao longo do campeonato e no final das contas o Mendonça vai se sentir muito mais à vontade a partir desse modelo de jogo. E agora entrando um pouquinho mais no case Mendonça, né? Faz o primeiro gol do Campeonato Brasileiro, muito interessante. E ontem foi um Mendonça um pouquinho diferente, né? Não foi o Mendonça ala, foi o Mendonça atacante. E o Mendonça atacante, ele foi muito beneficiado pela liberdade que os atacantes do Atlético tiveram para estar o tempo inteiro mudando de posição. O Mendonça mudou muito de posição com o Julimar, o Mendonça em algum momento assumiu o posicionamento do Viveiros. E aí fala um pouquinho de como um time em transição ataca. Ataca com menos gente, mas o fato de ter menos gente sobra mais espaço e as posições são menos definidas. Isso favorece jogadores mais móveis, isso favorece jogadores mais leves, que conseguem atacar melhor o espaço e que conseguem se adaptar a cenários diferentes. O Mendonça já foi ala, o Mendonça já foi ponta esquerda, o Mendonça já foi ponta direita, o Mendonça já foi segundo atacante no Atlético. Então essa versatilidade do Mendonça vai abrindo portas para que ele impacte em zonas e momentos diferentes do jogo que o Atlético naturalmente vai precisar, ainda mais quando ele estiver mudando o tempo inteiro de posição com o Viveiros, mudando o tempo inteiro de posição com o Julimar. Daqui a pouco, naturalmente, chega o Cetre que também vai fazer parte dessa circulação do ataque do Atlético. Então eu sinto que o Mendonça vai se sentir muito à vontade a partir do momento que o Atlético tiver esse modelo de jogo e a gente lembra da melhor versão do Mendonça
que foi muito bem sucedida, que foi a versão dele no Ceará, né? Quando a gente vê o Mendonça com esses comportamentos de jogo, logo vem na cabeça o Mendonça do Ceará, que foi o Mendonça protagonista em uma campanha que o Ceará teve ali se classificando para competição internacional, e era esse jogador do jogo em profundidade. Era esse jogador que era lançado e ao mesmo tempo potencializava esse jogo de profundidade e era muito criativo para gerar as situações. Ontem, nos 15 primeiros minutos de jogo, o Mendonça, ele faz um gol, ele dá um gol pro Viveiros sem goleiro e ele cria uma ótima chance pro Benavides. Que, tirando o gol perdido pelo Viveiros no segundo tempo, foram as 3 melhores chances que o Atlético teve ao longo da partida. Então fica muito claro como o impacto ofensivo do Mendonça nunca foi tão grande no Atlético ao ponto de ter uma perspectiva muito positiva do papel que ele vai assumir de destaque, do papel que ele vai assumir a partir de agora nesse Campeonato Brasileiro, quando o Atlético tiver essa proposta reativa, quando o Atlético assumir essa proposta reativa. Mendonça vai ser uma formiguinha, vai ser um trabalhador ali para fazer com que o jogo do Atlético ele seja sempre traiçoeiro. Traiçoeiro no sentido de Inter, vem me atacar que eu vou te contra-atacar. São Paulo, vem me atacar que eu vou te contra-atacar. Cruzeiro, o Atlético é fraco, vem me atacar que eu vou te contra-atacar. Santos, vem me atacar que eu vou te contra-atacar. E aí o Viveiros ele surge como esse principal expoente desse jogo de transição, mas o Viveiros precisa de companhia também, minha rapaziada. Não dá pro Atlético depender só do Viveiros para que esse tipo de jogo, esse modelo de jogo ele aconteça. O Atlético vai depender do Viveiros, óbvio, mas ele precisa da companhia do Julimar, que botou ele na cara do gol. Ele precisa da companhia do Mendonça, que botou ele na cara do gol e ainda conseguiu completar a assistência dele. Ele precisa enfim, do Léo Derek, que eu acho que é um jogador que encaixa muito bem nessa ideia de jogo. Ele precisa dos outros jogadores ali que vão acelerar junto com ele. E o Mendonça ontem foi a principal companhia do Viveiros. A partir de agora vai continuar sendo? Não sei. Fica até a curiosidade de como vai ser formado um ataque do Atlético com Cetré, Mendonça e Viveiros. E o Julimar vai continuar brigando por vaga nesse ataque? Como fica o Bruninho? Mas eu acho que a gente sai desse jogo com uma ideia de um trio de ataque mais bem definido. A estrutura tática do Atlético com 5 atrás, 2 no meio e 3 na frente, acho que ficou muito claro. Acho que os laterais vão ser fundamentais na hora de entender onde o Atlético vai estar atacando mais, onde o Atlético vai estar atacando menos, mas tá claro que a gente vai ter 3 atacantes, e esse atacante não necessariamente vai ser um meia, vão ser atacantes de velocidade realmente, principalmente quando o Atlético abordar esse jogo mais reativo, pelo menos pra mim tá muito claro. Então, vida longa, um Mendonça efetivo, influente, eficiente, trabalhador. O que o Mendonça entregou contra o Internacional que o torcedor do Atlético gostaria de ter visto desde o início. Valeu, pessoal. Tamo junto. Forte abraço. É nóis.